Começa mais uma edição do Porto Gente Entrevista. Nesse programa, nosso convidado é Guilherme Távora, presidente do Sindicato dos Operadores de Guindastes e Empilhadeiras do Porto de Santos, o Sindosgesp. Ele está descontente com a estreita relação que há entre os operadores portuários e o órgão gestor de mão de obra aqui no Porto de Santos. Guilherme, obrigado por participar aqui com o Porto Gente. E eu quero saber, você acredita que o órgão está sendo conduzido adequadamente? Olha, a gente tem, da minha parte já existia alguma dúvida com respeito a essa estreita relação entre sindicato patronal e o órgão, que na nossa visão, uma visão clara que a gente tem é que é um órgão criado dentro da Lei 8.630, claro, bancado pelo operador portuário, mas a gente não concorda com essa estreita ligação. Como Conselho de Supervisão, eleito pelos trabalhadores portuários, né, como representante dos trabalhadores, a gente, dentro do Conselho, a gente começou a perceber uma série de situações no nosso entendimento paradoxas, né? Por exemplo, a questão da assessoria jurídica do órgão, que até aí ela vinha sendo conduzida pelo Dr. Frederico, né, o mesmo advogado que defendia o SOPESP e defendia o órgão. É claro, não há como você dissociar esse conflito de interesse. Por recomendação do Conselho de Supervisão, que é composto por 3 membros, a gente entendeu que deveria este advogado, esse corpo jurídico, deveria ser tirado do órgão e com a contratação de um outro advogado, né, um outro escritório jurídico, né, para acompanhar as questões jurídicas, não ligada nem a sindicato patronal, nem a sindicato, nem neutro, o patronal, um neutro, que não tivesse o órgão. A diretoria do órgão prontamente atendeu, através de um expediente, onde deu ciência ao Conselho de Supervisão que isso não voltaria a acontecer, e para a nossa surpresa, é contratado um novo escritório para acompanhar as questões jurídicas do órgão, na mesma situação do anterior, com alguns complicadores maiores ainda. Um escritório que defende a Federação dos Operadores Portuários em ações que tramitam no Tribunal Superior de Trabalho, também que assessora uma série de operadores portuários aqui em Santos, sem contar em outras áreas. Então isso para nós foi, por parte da diretoria do órgão, sabe, foi burlar inclusive o próprio estatuto do órgão, né? Sabe, tirando força do Conselho de Supervisão, que dentro do estatuto do órgão é um órgão que tem todas as condições de direcionar a diretoria do órgão. E tanto nessa questão pontual, mas como todas as ações do órgão, o que você acredita que precisa ser feito para que isso não aconteça mais, que esse tipo de relação estreita que pode gerar desconfianças da comunidade portuária não mais aconteça? Que tipo de ação precisa ser feita? A gente gostaria de deixar claro que hoje nós, trabalhadores portuários avulsos, nós estamos encontrando, claro, nunca foi fácil para o trabalhador portuário avulso. Agora nós estamos encontrando, sabe, uma barreira maior. Porque quem hoje encontra-se no comando, por exemplo, a direção hoje do SOPESP, ela tem uma linha clara no sentido de defender vínculo empregatício, né? Tanto o SOPESP como o próprio órgão, como a própria direção do órgão. Defende de uma maneira taxativa a extinção do trabalhador avulso. A gente pode colocar essa palavra, que é a extinção realmente do trabalhador portuário avulso, levando esse trabalhador para o vínculo. Não que a gente seja contrário ao vínculo, o vínculo é previsto em lei e a gente aceita passivamente isso. O que nos preocupa é a questão por exemplo, o aviltamento do salário do trabalhador, a maneira flagrante com que eles mudam as nomenclaturas das atividades que a gente opera. Por exemplo, um operador de Dala, por exemplo, eles mudam, eles colocam lá que é operador de
Sabe, não sei, eles mudam a denominação da atividade por nós exercida, para quê? Para que não haja a necessidade de pagar o piso salarial estipulado pelo Tribunal Regional do Trabalho, quer dizer, uma flagrante de respeito às decisões do Tribunal Regional do Trabalho, quer dizer, isso nos preocupa sobremaneira, sabe? Nós tivemos alguns exemplos práticos e hoje nós enfrentamos uma dificuldade muito grande na margem esquerda do porto, onde todos os terminais na margem esquerda do porto, eles levam a capricho, chulo, sabe? Você tem, onde a gente tem grandes dificuldades no atendimento de mercado de trabalho. TGG, sabe? Você tem que nominar na Termag, sabe? E na Santos Brasil. Defendem essa questão de vínculo e volto a frisar, a gente não é contrário à questão do vínculo, prevista em lei, mas da maneira com que eles tentam levar esses trabalhadores, sabe? Aviltando completamente o mercado de trabalho do trabalhador portuário avulso. Já que você falou em direção do órgão, na última semana a gente teve a posse concorridíssima do novo presidente da CODESP, que é a Autoridade Portuária do Porto de Santos, com o José Roberto Corrêa Serra, que assumiu o lugar que era do José de Bela Filho. Com isso, são 3 presidentes em menos de um ano de operação de gestão do Porto de Santos, né? Como você vê essas mudanças, em especial essa última que ocorreu? Que a CODESP, né, que a nova direção da CODESP, ela se preocupe com essa linha, né? Que sejam cumpridas todas as regras dos contratos que foram feitos de arrendamento, porque nós, no nosso caso, e eu poderia exemplificar, nós temos alguns processos contra algumas operadoras que simplesmente, de uma maneira assintosa, burlam o próprio contrato assinado com a CODESP na época, né? Que é o que dizia a respeito ao aproveitamento desse trabalhador portuário nas operações dentro de terminais. Isso simplesmente não é levado em conta. Quer dizer, a autoridade portuária ela deve realmente, sabe, cumprir o que é previsto dentro da Lei 8.630. É ela se colocar como autoridade portuária e interferir nessas divididas que existem entre os sindicatos, trabalhadores e o próprio terminal, né? Na época da assinatura do arrendamento foi colocada a coisa de maneira clara, o operador concordou com o que ele estava assinando e agora realmente eles não cumprem o que ficou pactuado e por parte da autoridade portuária a gente não vê um posicionamento mais firme. Bom, Guilherme, quero agradecer a sua participação aqui no Porto Gente Entrevista. A gente fica à disposição para você colocar tudo que for relativo ao trabalho dos trabalhadores vinculados ao Sindogesp. Eu agradeço a oportunidade, eu desejo para vocês um bom trabalho e que continue isso aí, sabe? A gente só tem a falar bem do Porto Gente. Porto Gente, na realidade, aí não é jogar confete, isso é real, isso é uma realidade, é só... E o Porto Gente procura, de uma maneira clara, né, alertar o trabalhador portuário sobre o que nós temos aí. Quando a gente fala trabalhador portuário do Brasil como um todo, né? Isso é muito importante para nós, sabe? O Porto Gente é de suma importância para os interesses do trabalhador portuário, não tirando o patronal desse processo, mas no nosso caso é de fundamental importância. Ok, Guilherme, a gente agradece o apoio e com certeza a gente volta na próxima edição. Um abraço e até mais.